Olá! Hoje eu quero falar com você a respeito da oitava lei do sucesso de Napoleão Hill, que é o autocontrole. Primeiramente, é muito importante você saber que por falta de autocontrole, muitas vezes, muita gente coloca muita coisa a perder. Por exemplo, você pode destruir a sua carreira, você pode estragar um relacionamento, ou você pode afastar colaboradores ou pessoas importantes da sua vida por falta de autocontrole. Então você precisa se controlar, você precisa realmente ter as rédeas das suas emoções e não deixar que algumas emoções destruam os seus objetivos, destruam aquilo que você está pretendendo realizar em sua vida. Então é muito importante, e eu vou falar aqui a respeito das 4 emoções básicas do ser humano, as quais você precisa controlar, você precisa ter autocontrole sobre essas 4 emoções que eu vou falar a seguir. A primeira emoção é a emoção da raiva. Segundo Napoleão Hill, a raiva ela tem um lado positivo. Ela tem um lado positivo. E qual é esse lado positivo da raiva? Então é aquela situação onde você se sente indignado, é quando a raiva se traduz numa indignação com uma vida medíocre, ou com uma vida infeliz, ou com uma vida não desejada que você está levando. Então, se a sua vida está uma bagunça, se a sua vida está muito aquém do que você gostaria que fosse, então primeiro é preciso haver uma indignação, um tipo de raiva que se traduz numa indignação. E a partir daí você pode mudar a sua vida por esse impulso, por essa indignação, por essa raiva positiva. Então você pode começar a mudar a sua vida e seguir um novo rumo melhor e de mais sucesso para a sua vida. Mas você precisa tomar cuidado quando a sua raiva é relacionada às outras pessoas. Quando as outras pessoas fazem alguma coisa ou dizem alguma coisa que te desagrada e que pode desencadear uma raiva dentro de você. Então, nesse momento, você precisa fazer o seguinte: você precisa canalizar essa raiva, porque ao mesmo tempo em que você não deve engolir a raiva, porque isso vai te fazer mal, você nunca deve engolir a raiva. Ao mesmo tempo que você não pode engolir a raiva, você também não pode explodir de raiva em relação às outras pessoas. Então você precisa tomar cuidado com isso, porque se você explodir de raiva, as consequências podem ser desastrosas, tanto para você quanto para a outra pessoa, ou as outras pessoas que estejam causando a sua raiva. Então, como eu estava falando, você precisa canalizar essa raiva para algum trabalho. Você precisa utilizar essa raiva e fazer alguma coisa. Alguma coisa que exija atividade física. Porque dessa maneira você vai descarregar, você vai canalizar essa raiva para outra coisa. E você não vai explodir de raiva. Então você vai fazer alguma coisa. Por exemplo, você vai fazer algum trabalho que exija esforço físico. Pode ter certeza de que ali, nesse trabalho, além de você descarregar a sua raiva, você ainda estará fazendo um trabalho que servirá para você. Entendeu? Então, é muito inteligente você fazer isso, e dessa forma você estará se autocontrolando de uma forma muito positiva. A segunda emoção que você precisa controlar é a emoção do medo. É muito natural sentirmos medo. O medo faz parte da vida. Mas é muito importante você não se deixar dominar pelo medo, senão você não vai fazer mais nada na vida. Senão você vai ficar trancado em algum lugar, com medo da vida, com medo de tudo, porque é muito natural acontecerem coisas desagradáveis em nossa vida. Por exemplo, pode acontecer um assalto, pode acontecer um roubo, pode acontecer coisas que você não prevê, que você não deseja, mas você precisa saber lidar com isso com serenidade. É importante você saber que toda vez que acontece alguma coisa negativa em sua vida, na verdade, quando as pessoas fazem algo que te prejudica, na verdade, é porque você precisa mudar alguma coisa em sua vida. Você precisa mudar alguma coisa no seu estilo de vida. Então, as pessoas que causam algum tipo de mal a você, e isso te causa medo, essas pessoas, na verdade, elas são mensageiros do universo para te dar um alerta de que você precisa mudar alguma coisa em sua vida.
Isso é para fazer você acordar, é para fazer você perceber que você está indo por um caminho errado, que você precisa mudar alguma coisa em sua vida. Então, quando você sentir medo, o que você deve fazer é o seguinte: você vai utilizar a sua mente, e você vai utilizar a faculdade mental da memória para você se lembrar de que você é um ser muito poderoso, de que você e o Criador são a mesma coisa, de que Deus está em você, e para Deus não pode existir medo. Isso que eu estou falando para você é algo comprovado cientificamente. Você e o Criador são um. Então, você é um pedacinho de Deus, e sendo um pedacinho de Deus, você sendo a imagem e semelhança do Criador, você não tem motivos para sentir medo ou para se deixar. Sentir você vai sentir, mas você não tem motivos para continuar no medo, para alimentar o medo. Então, entenda o seguinte: sentir medo todos nós sentimos, mas o que nós não podemos é alimentar o medo. O que nós não podemos é ficar pensando no medo e desenvolver um sentimento de medo, porque daí é muito complicado. Então, a emoção do medo é natural, todos nós sentimos, mas ela é passageira, ela tem que passar logo. E jamais devemos deixar que o medo nos impeça de fazer alguma coisa. Por exemplo, porque temos medo de algo, nós não vamos em algum lugar, ou não vamos trabalhar porque fomos assaltados. Então, nunca deixe que o medo te domine. Pelo contrário, domine o seu medo pensando no poder enorme que você é possuidor, pensando na enorme capacidade que você tem e sabendo que você é um com o Criador. E a terceira emoção que você precisa controlar é a emoção da tristeza. Primeiro você precisa identificar o que te causa tristeza, por que você sente tristeza. Normalmente é uma situação não resolvida em sua vida que te causa tristeza. É alguma coisa que você não conseguiu resolver e você se sente impotente diante disso. Ou é alguma pessoa que está perturbando a sua vida com algum assunto, cobranças, alguém que fica te cobrando, te colocando pressão, ou falando coisas que você não é, ou cometendo algum tipo de injustiça em relação a você. Mas saiba que todas as situações que ocorrem em sua vida, é você que as atrai. E se algo, como eu já falei anteriormente, se algo de negativo acontece em sua vida, é porque você atraiu isso. Então você precisa saber lidar com isso, você precisa entender essas coisas. E você deve fazer o seguinte: quando você estiver muito triste, então primeiro identifique o motivo da sua tristeza. E se você puder fazer, se você puder escrever em um papel, se você tiver condições físicas para isso, se estiver num lugar que você possa escrever em um papel o motivo do seu medo. Então escreva num papel, olhe uma única vez para o que você escreveu e preste bem atenção no que você escreveu. Em seguida, você rasga esse papel e queima esse papel. E é muito importante você ficar observando o papel queimar. Então, você vai queimar a sua tristeza. Mas se você estiver no local em que você não possa fazer isso, você pode mentalizar isso. Então mentalize você escrevendo o motivo da sua tristeza em um papel. Mentalize você olhando fixamente uma única vez para aquilo, porque você nunca mais vai pensar naquilo. Por isso você precisa prestar bem atenção no que você escreveu, mesmo que seja um exercício mental. E posteriormente você vai se imaginar rasgando e queimando aquele papel onde está escrito o motivo ou os motivos da sua tristeza. Saiba que esse exercício ele é muito poderoso e dessa maneira você vai se livrar e você vai autocontrolar a sua tristeza. E a quarta emoção básica do ser humano que você precisa também controlar é a emoção da alegria. Como assim? Para que eu preciso controlar a minha alegria? A alegria realmente é uma emoção muito positiva. E até eu posso dizer que o objetivo da vida é você ser alegre, é você ser feliz, é você estar de bem com a vida. Mas você não pode exceder a sua alegria. Você não pode chegar num ponto de uma alegria eufórica que possa te desviar dos teus objetivos. Por exemplo, se você está numa diversão, se você está numa farra, então você precisa autocontrolar
a sua alegria, a sua felicidade nesse momento. Você não pode descambar para caminhos ou fazer alguma coisa que não tenha a ver com os seus objetivos. Então, é muito importante, porque você que está num caminho de sucesso, a primeira coisa que você tem é um objetivo. Como eu falei lá no primeiro vídeo da série dessas 16 leis do sucesso de Napoleão Hill, a primeira coisa que você precisa ter é um objetivo principal definido. Então, é muito bom você ter alegria, você ser alegre, mas dentro e de acordo com o seu objetivo. Fora disso, a sua alegria pode te prejudicar. Então, até na alegria você precisa ter autocontrole. Você não pode deixar que nenhuma dessas 4 emoções, e muitas outras, mas eu estou falando aqui das 4 emoções principais do ser humano, você não pode deixar que nenhuma dessas emoções te controle. Você as precisa controlar. Mas para você controlar as suas emoções, você não vai conseguir apenas desejando isso. Você precisa aprender algumas técnicas. E a primeira coisa que você precisa aprender é como pensar, como dominar o seu pensamento. Wallace Delois Wattles, ele nos diz que existe uma maneira certa de pensar. Existe uma maneira certa de pensar. Então, a gente precisa entender qual é essa maneira certa de pensar e pensar dessa forma. Existe uma maneira certa de pensar. Isso realmente já está comprovado. A ciência do sucesso nos explica isso, que nós podemos pensar de uma forma que nos beneficie. Nós podemos dominar o nosso pensamento, nós podemos dominar a nossa mente analítica ou a nossa mente consciente. Então é muito importante você estudar sobre isso, você entender que nós temos uma mente que é dividida em 2 partes. E a primeira parte da mente é a mente analítica, é a mente consciente, é a mente onde nós pensamos, onde nós planejamos, e nós podemos ter total controle sobre a mente consciente. O que nós não temos controle é sobre a mente subconsciente, porque a nossa mente subconsciente ela é autônoma e ela é muito poderosa. Mas nós podemos aprender as técnicas de como influenciar a nossa mente subconsciente através da nossa mente consciente. Então, é muito importante você entender o funcionamento da sua mente para que você possa, primeiro, dominar o seu pensamento. E a primeira coisa para você dominar o pensamento é você colocar um foco nos seus objetivos. Então, primeiro você precisa ter objetivos. E, posteriormente, você vai direcionar o seu pensamento a maior parte do tempo para os seus objetivos. Dessa maneira, você vai evitar muita coisa negativa em sua vida e você vai conseguir também se autocontrolar em relação às suas emoções. Principalmente a emoção da raiva, a emoção do medo, a emoção da tristeza e a emoção da alegria. Então eu espero que esse vídeo tenha realmente agregado valor em sua vida. E para finalizar, eu peço que você curta, compartilhe, deixe o seu comentário logo abaixo. E eu te espero no próximo vídeo. Um abraço, muito obrigado, muita gratidão e até lá.